Estamos de volta, amados, agora aí para responder os exercícios, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Eu tive aí alguns problemas com o estúdio, com a estrutura, e aí eu tive que reconstruir, mudei todo um formato, né, que é para atender aí o comprometido, né? Então estamos aí no formato novo, né, no ambiente novo, não sei por quanto tempo, mas estamos aí. Beleza. Exercícios, né, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá? Vamos responder algumas questõezinhas que eu organizei aqui pra gente, né? Primeiro, vamos lá. Conforme a lei, papapá, marque o item correto. Só tem uma certa aí. Vamos a elas. A. Criança é a pessoa de até 12 anos completos. Errado. Criança é a pessoa de até 12 anos incompletos, traduzindo 11 anos 364 dias. Né? Isso é uma criança. 12 anos passa a ser adolescente. Né? 12 anos passa a ser adolescente. Sendo assim, a A está errada. Né? A A está errada porque ele colocou aqui 12 anos completos. Errada essa definição. Beleza. A B fala assim: adolescente é a pessoa entre 13 e 18 anos de idade. Já te dei a resposta. Adolescente é a pessoa de 12 a 18 anos de idade. Entre 12 a 18 anos de idade, não 13, né? Sendo assim, está errada. A C. O estatuto pode ser aplicado excepcionalmente às pessoas entre 18 e 24 anos de idade. Errado também, porque o estatuto pode ser aplicado excepcionalmente entre as pessoas de 18 e 21 anos de idade, né? E 21 anos de idade. Aqui tem um detalhe que eu acho importante, que é o seguinte: muita gente não consegue entender por que o Estatuto da Criança e Adolescente define adolescente de 12 a 18 anos, não é? Mas, quando fala sobre as aplicações, as aplicações voltadas aí para as medidas socioeducativas, né, em regra, é para aqueles adolescentes entre 12, né, e 18 anos incompletos. Por quê? Porque quando se tem 18 anos, penalmente passa a ser adulto. Então, a aplicação do estatuto, apesar dele definir 18 anos adolescente, então, 18 anos e adolescente, é verdade. Para o estatuto, quem tem 18 anos é um adolescente. Mas as medidas socioeducativas serão aplicadas àqueles que têm 18 anos? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque se ele cometeu um ato já com 18 anos, neste caso não é medida socioeducativa, neste caso já é crime. E aí ele irá responder penalmente por esse crime cometido. Perfeito? Tá? E por que ele fala excepcionalmente 18 a 21 anos? Pelo motivo simples. São naqueles casos onde que o ato foi cometido quando o adolescente ele tinha menos de 18 anos. E aí ele, no decorrer do processo, o juiz já tomou uma decisão, já julgou aquela situação, e aí a medida socioeducativa abrange um período maior do que o ato dele completar 18 anos. Então ele sai ali com 17, aí entra 18, entra 20 e 21 em medida socioeducativa, exatamente por isso. Então entenda, 18 anos e adolescente é sim. 18 anos, um cara que comete crime com 18 anos, irá responder à luz do ECA? Resposta não. Irá responder à luz do Código Penal, perfeito? Tá? Então, por isso essa diferença aí, beleza? De boa? Ok. Então, pessoas entre 18 e 24 anos de idade, errado, porque será excepcionalmente, né, o ECA para 18 a 21 anos de idade. D. A garantia de prioridade às crianças e adolescentes compreende destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. O item está corretíssimo, né? O item está corretíssimo, o item D, perfeito, o item correto. O E fala assim: a
parturiente, o D então está correto, já encontramos a correta, né? Nós queremos a correta, é o item D. Aí fala assim, a parturiente será atendida obrigatoriamente pelo mesmo médico que acompanhou a fase do pré-natal. O ECA não diz isso. Na verdade, ele fala que a parturiente será atendida preferencialmente pelo médico que a acompanhou na fase do pré-natal. Perfeito? Então, é preferencial e não obrigatório. Sendo assim, o item E está errado, né? Errado. Parturiente é a mãezinha que está ganhando o neném, beleza? Parturiente. Então, é preferencialmente. Preferencialmente. Questão 1, então, é a letra D, não é isso? Questão 2, vamos a ela. Conforme a 8.609 de julho de 90, marque o item incorreto. Então, só tem uma errada agora. A. Incumbir ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Essa assistência também deverá ser prestada à gestante ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção. Correto, né? Correto. Então tem assistência psicológica, inclusive para aquelas mães que desejam entregar os seus filhos à adoção. O item está correto, o item A não é essa que nós queremos. Queremos a incorreta. B. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Correto também, né? Caso de suspeita já basta. Suspeita ou confirmação de maus tratos tem que informar o Conselho Tutelar sem prejuízo de outras medidas, como chamar a polícia, por exemplo. Tá? O item B está correto. C. É facultada a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Amados, no Brasil não é facultado não, no Brasil é obrigatório. Se as autoridades no campo da saúde determinam ali, define como obrigatórias uma vacina, é obrigatório que a criança tome a vacina. Simples assim, perfeito? Há uma obrigatoriedade e não uma faculdade. O ECA determina como obrigação a vacinação. Tá? Sendo assim, por mais que você tenha algumas pessoas aí que não vacinam as crianças, né? Vai para um outro caminho, fala que a vacina faz mal, esse tipo de coisa, tem umas pessoas que acreditam nisso e vão para esse tipo de pensamento, né? Por mais que isso aconteça, né, legalmente elas estão erradas, porque a lei é clara, o ECA diz como obrigatoriedade a vacinação. Tá? Então, nos casos recomendados é obrigatório. Então, o item C é a errada, já encontramos a errada, é o item C. Né? Os outros estão corretos, as outras questões estão corretas. Queremos a incorreta, já encontramos. Vamos a 3 agora. A 3 fala assim, conforme a lei 8.069 de 3 de julho de 90, marque o item correto. Só tem uma certa agora, apenas uma correta. A. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. É doido. Está falando que é motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, a falta ou a carência. Se fosse assim, o Estado ia pegar as crianças tudo do povo aí, né? Do povo que está aí abaixo da linha da pobreza. Né? Não é motivo suficiente, amados, não constitui motivo suficiente. Na verdade, o texto original do ECA fala não constitui motivo suficiente. Aqui ele tirou o não, fazendo assim o item ficar errado. Né? Nós queremos a correta, então não é a A. B. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas extrajudicialmente, em procedimento contraditório nos casos previstos, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações antes descritos. Amados, o item está errado, né? A perda do poder familiar, assim citado no ECA, o antigo pátrio poder, né, só pode ser decretada por questão judiciária. Por questão judiciária. Nunca por questão extrajudiciária. Não tem como tomar uma decisão extrajudiciária sobre a perda ou a suspensão do poder familiar. Não existe isso, o item está errado. Essa decisão é judiciária. C. A colocação em família substituta estrangeira
constitui medida ordinária, somente admissível na modalidade de adoção. Errado, né, amados? Não é medida ordinária, não. Não está na ordem. Isso é excepcional, né? A adoção para famílias estrangeiras, de crianças brasileiras a famílias estrangeiras, é algo excepcional, não é algo ordinário, não é algo comum, é algo excepcional, tá? Sendo assim, o item C está errado. O item D. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de riscos de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Está correto, né? Encontramos a correta, é o item D. Está falando que os irmãos devem ser adotados ou tutela ou guarda em conjunto, né? Salvo naqueles casos que justifique ali uma questão de segurança a essas crianças. O item D está correto, corretíssimo. Então encontramos a correta, o item D. Vamos saber por que o E está errado. O deferimento da guarda pressupõe a prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de tutela. Aqui houve a inversão, né? Na verdade, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Ou seja, quem tem a tutela tem guarda, mas quem tem guarda não tem tutela. É isso, tá? O item aqui inverteu. Quem tem tutela tem a guarda. O item está errado porque houve uma inversão. Vamos à questão de número 4. Conforme a lei, marque o item incorreto. A. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Eu quero um item incorreto. O item A está correto, né, amados? O item A está correto. Quando a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, né? Inclusive o detentor tem o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. O item A está correto, eu quero a incorreta, então não é a A. B. O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de vista pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos. Corretíssimo também, né? O deferimento da guarda não impede o exercício de visita pelos pais. Não impede, né? Assim como o dever de prestar alimentos a essas pessoas. O item B também está correto. Queremos a incorreta, não é a B. C. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Correto também, né? Correto, corretíssimo, perfeito. A tutela será definida à pessoa que tem até 18 anos incompletos. Ou seja, para que exista um tutor sobre esse adolescente, é necessário que esse adolescente não tenha completado os 18 anos, esteja incompletos. Sendo assim, o item C está correto. D. Só permitido adotar os maiores de 18 anos casados. Só é permitido adotar os maiores. Adotar é quem vai adotar, e não o adotante. Não o adotando, né? Quem vai adotar. Só é permitido adotar os maiores de 18 anos casados. Amados, errado, né? Porque, sim, só é permitido adotar aquelas pessoas com maior de 18 anos. Isso é verdade, né? Só pode entrar no processo de adoção, pedir a adoção de alguém, se você for maior de 18 anos, né? Mas, isso é independentemente da condição civil, do status civil, né? Se é casado, se é solteiro, se é divorciado, se é viúvo, independe, perfeito? Sendo assim, o item está errado porque ele falou casados, né? Tem que ser casado, item errado nesse caso. Item D, errado. Vamos à próxima questão, o I está correto, vamos à questão de número 5. Conforme a lei 8.069, marque o item correto. Correto, só tem uma correta. Qual será?
A adoção é medida excepcional, irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Tá errado, né? Eu até travei aqui na palavra, porque não faz o menor sentido. A adoção é irrevogável e não revogável. Não revogável. A adoção é irrevogável. Adotou, está adotado. É irrevogável. Perfeito? É o último momento, é a última ação. E é algo irrevogável. B. A adoção atribui a condição de filho adotado, com os mesmos direitos e deveres, salvos os sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvos impedimentos matrimoniais. Vamos lá. A adoção atribui condições de filho adotado com os mesmos direitos e deveres. Correto. Salvo os sucessórios. É errado. Porque, inclusive, os sucessórios, o direito de sucessão, os direitos referindo-se a patrimônio, né? Tudo isso é direito do adotado, igual aos dos demais filhos. Não há diferença nisso, não há, tá? E aí ele fala, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Como assim? Né? Isso aqui tá certo, essa parte, salvo os impedimentos matrimoniais. Um menino de 17 anos tem ali um filho, por exemplo, né? Mediante ali um patrimônio, e ele vai ser adotado. Nesse caso, você tem, obviamente, ali relações matrimoniais, tá? Então, no caso assim, é necessário a lei de falar assim, salvo por segurança, salvo os impedimentos matrimoniais. É um ponto que abre várias escalas, várias possibilidades, mas ele deixa claro, sim, você perde o vínculo familiar anterior, salvo se foi um vínculo matrimonial, tá? Então, algo simples, esse ponto está correto, mas esse é o item errado, porque esse item está errado, porque ele fala salvo os sucessórios e os direitos sucessórios é garantido ao adolescente, à criança que está sendo adotada. Beleza. Ninguém pode ser adotado por seus próprios ascendentes, avós, bisavós e ou irmãos. Essa é a verdadeira, né? Essa é correta. Ninguém pode ser adotado por avô, bisavô, ascendentes, né? Ou irmãos. Não cabe adoção nesse caso. Sendo assim, o item C é o item verdadeiro. Por que aqui que as outras estão erradas? D fala assim, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas destinadas a esse fim. Errados, né? Mas é na rede regular de ensino, rede regular, você não se separa em escolas. Por mais que você tenha escolas especiais, né, ela faz parte da rede regular, né? Então, quando se fala preferencialmente em escola destinada a esse fim, está errado. Lá fala preferencialmente na rede regular de ensino. O item D está errado. Vamos ao item E para saber por que ele está errado também. É facultado aos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares mostrados envolvendo seus alunos e elevados níveis de repetência. O item E está errado, né, amados? É facultado? É doido? É doido. Na verdade, isso é obrigatório. É algo obrigatório. Algo obrigatório. Não tem nada de facultado aqui. É algo obrigatório. Perfeito? Obrigatório. O item E está erradíssimo. 6. Encontramos a certa, né? A certa é o item C da 5. 6 e última. Conforme a lei 8.069, marque o item incorreto. Só tem uma errada aqui. Vamos ver se a gente acha. A. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Correto. Primeiro, para ele trabalhar, ele tem que ser maior de 18 anos na condição de aprendiz. Lembre-se disso. E, estando nessa condição, a ele é garantido os direitos trabalhistas e previdenciários. Correto. B. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Correto. Trabalho educativo, a questão do educando, né, o desenvolvimento do educando prevalece sobre o aspecto produtivo. O item está correto. Vamos ao item C. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside. Comarca é aquela definição geográfica do Poder Judiciário, né? Desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é
dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais, ou responsável, ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documentos com firma reconhecida. O C está correto, está falando de todos os aspectos das viagens, né? Uma criança não pode sair da sua comarca sozinha para outra comarca, né? Se estiver com os pais, tudo ok. Agora, se for para fora do país, somente com os dois pais ou com um deles e o outro autorizando. Se for sem os pais, é necessário de autorização de ambos os pais. Sendo assim, o item C está corretíssimo. D, eu estou procurando a correta ou incorreta? Incorreta, não é isso? É a incorreta. Todas essas aqui estão corretas. Vamos a D. São penalmente inimputáveis os adolescentes de 18 anos completos. É doido, é doido. Se tem 18 anos completo, é putável, ou seja, será caracterizado crime. É inimputável até 18 anos incompletos, né? Ou seja, 17 anos, 364 dias. Aí é inimputável. Se bateu nos 18, cometeu o crime enquanto tem 18, irá, apesar de ser caracterizado como adolescente, a lei, né, define ele como adolescente, é até os 18, né, mas apesar disso, ele penalmente será considerado. Então, 18 anos é crime, então não é inimputável. Adolescentes, crianças e adolescentes até ali 17 anos, 364 dias, ou seja, 18 anos incompletos, são inimputáveis. Adolescente de 18 anos ou mais, aí não é inimputável. Sendo assim, o item D é o item errado, achamos o erro, né? Tá erradíssimo o item D. E o item E, leia aqui rapidinho, já sabemos se está certo, mas vamos ver. O caso de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Correto, né? Qualquer tipo de suspeita, confirmação de maus tratos, basta suspeita ou confirmação de maus tratos, será encaminhado ao conselho tutelar, obrigatoriamente essa informação. Não retirando ali prejuízos de outras providências, como, por exemplo, chamar a polícia ou qualquer coisa nesse sentido. O item E está correto. Crianças minhas, fico por aqui e até depois. Falou, tchau, tchau.